dando continuidade, né, ao que nós estávamos conversando a respeito dos contratos de adesão, contratos modelo, inclusive, que são estandardizados, né? Ele se manifesta segundo de que forma? A racionalização, uma eficiência econômica e também as injunções hegemônicas, porque eles vão ser, eh, esses contratos, eles vão ser disponibilizados para o público em geral, para todas as pessoas que tiverem interesse em assumir, adquirir determinados produtos ou fazer determinadas compras, né, a respeito dos mesmos produtos que estão sendo ofertados. Grandes operadores econômicos aí, né, os contratantes fortes, né, eles se sobrepõem aos pequenos e aos médios empresários. E quem não diria em relação aos microempresários, né? Então, isso daí, todos esses contratantes fortes, eles se sobrepõem, e inclusive aos consumidores, porque os consumidores vão representar sempre aquela condição mais fraca na relação de consumo. Dois aspectos eles se manifestam nessa matéria contratual. Primeiro, a prestação do consentimento de uma das partes, né, que se faça mediante um simples ato de adesão, aquilo que nós falamos anteriormente, né, sobre aderir ou não aderir, né, de adesão a um clausulado pré-elaborado pela outra parte. Quer dizer, o contratante forte, o empresário forte, ele monta o contrato e o consumidor ele irá aderir ou não aquelas cláusulas. Por isso que diz aos clausulados, às cláusulas, né, que são colocadas e que são pertinentes à compra daquele produto. Segunda situação, desse clausulado, ele está formulado de maneira típica para todos os contratos da mesma natureza, né? Eles não vão ser individualizados, portanto, eles são, vamos dizer, massificados, mas eles todos são pertinentes a um determinado tipo de aquisição de um produto, ou de um bem, ou de um serviço, enfim. É por isso que eles têm essa característica. Assim, todos estão submetidos às mesmas regras contratuais. Quem assume essas, vamos dizer, esses riscos, eles estão submetidos àquelas mesmas cláusulas, né? Então, as condições desses contratos, elas são gerais para todos aqueles que vão adquirir ou pretender bens daquela natureza. O uso das condições gerais, né, reduz o consentimento de uma das partes contratantes à adesão. E fica somente a possibilidade de aceitar ou não a prestação de seu consentimento. Porque um dos aspectos importantes na contratação de um negócio, o que é? É o consentimento da parte contratante, né? Ele que vai contratar, o contratante é que vai, na verdade, ter que se aceitar ou não, né, aquelas cláusulas que foram estabelecidas. Nesse contexto, surge a necessidade de estabelecer regras protetoras de consumo. Daí é que entra a questão da proteção ao consumidor,
né, impondo aos fabricantes ou intermediários que sejam, né, a responsabilidade pelos produtos. Então você vai comprar uma geladeira, então o contrato de compra daquela geladeira, ele vamos dizer, padronizado para todos que vão adquirir aquele bem, né? E com as mesmas cláusulas que vão estar estabelecidas, vão atingir a todos que adquirem o mesmo bem. O Estado intervém evitando cláusulas impostas unilateralmente por produtores e vendedores para os adquirentes de bens de consumo. Então aí que o Estado entra tentando controlar, né, a imposição unilateral. Unilateral por quê? Porque é o produtor, é o vendedor, é o fabricante, é o comerciante, enfim, aquele que está ofertando o bem, é ele que vai ter que se submeter às regras estabelecidas pelo governo, pelo Estado. Dessa forma surge o direito do consumidor. Aí é que o direito do consumidor, ele surge como uma defesa para o consumidor. A imposição que é feita aos fabricantes ou intermediários, aqueles que vendem os produtos das fábricas, né? Responsabilidade desse fabricante e mesmo no caso dos intermediários, pela qualidade dos produtos e transparência de defeitos. Se aparecer algum defeito, o vendedor, o intermediário, ele tem obrigação de dizer para o consumidor: olha, esse produto ele tem esse arranhado, ele tem esse amassado, ele tem algum defeito que tiver de funcionamento, então nem se fale. Então o produto já não serve, né, para a finalidade. Entre 1930 e 1940, o movimento dos consumidores gerou a criação da Liga de Consumidores. Então já começa a haver um movimento em defesa do consumidor. Pontos questionados: informação, qualidade e seguridade dos produtos e serviços. Esses são pontos importantes que começam a ser reivindicados, né? Em 1936, foi criada a Consumer Union, visando provas comparativas entre produtos e serviços. A concepção de igualdade entre as partes foi a razão suficiente para nascer o direito especial. Que direito especial é esse? O direito do consumidor, que levou à criação do nosso Código de Defesa do Consumidor, que, aliás, diga-se de passagem, outros países já estavam se mobilizando para a criação dos seus códigos de defesa do consumidor. Esse direito especial seria o regulador das relações jurídicas, de relações contratuais de consumo, nascida da troca de mercadorias e serviços. A oferta de um serviço que você contrata para fazer a sua casa, você vai fazer um contrato. Você tem que ter uma garantia que você vai começar a pagar, né? Então você quer alguma garantia que aquele serviço seja cumprido. Então é uma forma de defesa do consumidor, aquilo que está previsto no código que foi elaborado posteriormente. Nos Estados Unidos, a proteção ao consumidor evoluiu e espalhou-se por toda a Europa. Queiramos ou não, os Estados Unidos foi na vanguarda. Ele se mobilizou, né, o país se mobiliza e alastra essa mobilização para a Europa, né?
dando origem à fundação da IOCO, International Organization of Consumers Unions. Ou seja, a entidade é uma entidade não governamental de defesa do consumidor. O impulso decisivo para a aprovação de diretrizes na ONU ocorreu em 9 de abril de 1985. Veja que a coisa, nós estamos falando já desde 1930. Então a coisa, ela evoluiu até devagar, relativamente, né? Gerou a criação de leis para a proteção dos consumidores em quase todos os países. Isso em 1985. Alemanha, Inglaterra, Bélgica, Holanda, Estados Unidos e outros países se mobilizaram nesse sentido.